falaremos sobre envelhecimento psicológico social, demência e depressão. A demência é uma desordem psiquiátrica estrutural e está classificada em síndromes orgânicas. Esse grupo inclui transtornos mentais que têm em comum uma doença ou lesão cerebral ou outro comprometimento que leva à disfunção cerebral. Seus principais sinais e sintomas são perda da memória, alterações do pensamento, falta de orientação, compreensão, problemas na capacidade de aprendizagem e déficit de julgamento. Chamamos também de demência o conjunto de alterações que ocorrem no cérebro de uma pessoa modificando sua capacidade intelectual. O termo demência significa que a pessoa apresenta déficit de memória associado com dificuldades em pelo menos outro setor. Existem vários tipos de demência. A mais frequentemente observada nas pessoas idosas é a doença de Alzheimer. O funcionamento deficiente de qualquer uma das funções cognitivas pode resultar em pobre interação social e dificuldade para exercer atividades laborativas, cuidado pessoal, dentre outros prejuízos. Por isso, cabe uma avaliação precisa e detalhada da equipe multiprofissional. Observa-se que nos estágios iniciais da doença e durante o tratamento, não são incomuns queixas de esquecimento e dificuldade de abstração que podem ocorrer de forma súbita e discreta. Nos estágios avançados, a progressão da doença, o acometimento de múltiplos sistemas e metástases possivelmente aumentam a vulnerabilidade da função cognitiva, ocasionando essas alterações e, por isso, a avaliação sistematizada é fundamental. Assim, a avaliação inclui a observação do comportamento do doente, anamnese, histórico médico, exame neurológico, avaliação de exames laboratoriais e de imagem do sistema nervoso, disponíveis e relato de familiares e cuidadores e aplicação de testes para examinar a função cognitiva. Recomenda-se avaliar o estado geral do paciente antes de iniciar avaliações longas e complexas que podem causar estresse ao doente debilitado e à família. No caso de detecção de alteração, a causa deve ser investigada e o plano terapêutico revisado. Vamos agora abordar a depressão na velhice. A depressão não é apenas uma tristeza passageira, diante de um fato adverso da vida. A pessoa apresenta uma tristeza profunda e duradoura, acompanhada de desânimo, apatia, desinteresse e impossibilidade de desfrutar os prazeres da vida. Acredita-se que vários fatores podem estar associados às causas, como biológicos, psicológicos e sociais. Fatores biológicos, como a presença de depressão em outros membros da família, podem ser considerados predisponentes, enquanto os fatores psicológicos e sociais, por exemplo, relacionam-se à perda de um ente querido ou à perda de suporte social. Sabe-se que na depressão há alterações no equilíbrio dos sistemas químicos do cérebro, principalmente nos neurotransmissores noradrenalina e serotonina. O reconhecimento da depressão do idoso em geral é difícil. Preconceitos em relação à velhice e às doenças mentais dificultam o acesso dos pacientes a um tratamento adequado. As causas de depressão no idoso configuram-se dentro de um conjunto amplo de componentes em que atuam fatores genéticos e eventos vitais como luto, abandono, doenças incapacitantes e etc. Cabe ressaltar que a depressão no idoso frequentemente surge em um contexto de perda da qualidade de vida associada ao isolamento social. A depressão é uma doença como outra qualquer, cujo tratamento tem conquistado avanços significativos nos últimos anos. Medicamentos antidepressivos que atuam nos neurotransmissores permitem uma recuperação do equilíbrio químico do cérebro, ocasionando uma melhora dos sintomas da depressão. O acompanhamento psicoterápico permite uma complementação do tratamento medicamentoso, propiciando a recuperação da qualidade de vida do idoso. O estudo das representações sociais da velhice ou do processo de envelhecimento deve considerar essa perspectiva heterogênea dos objetos, além das vivências dos idosos, considerando o seu contexto social e familiar.
Os resultados de alguns estudos sobre representações sociais associam os idosos com características positivas como sabedoria e experiência e negativas como doença, solidão, dependência e morte. A percepção das pessoas mais jovens sobre os idosos se baseia em categorias estereotípicas e prototípicas, sendo que a representação cognitiva do idoso pertence a uma categoria social que se diferencia em subcategorias: aspectos físicos, personalidade e comportamento. É necessário estar alerta ao estado psicológico do idoso, que nem sempre acompanha a lógica do processo de longevidade populacional. Pois, embora o Brasil tenha avançado em algumas áreas, as condições socioeconômicas e culturais não são necessariamente equivalentes e favoráveis para se viver a velhice. O isolamento familiar, as alterações na imagem, a perda de entes queridos e até mesmo o pensamento na morte, dentre outros fatores, acabam propiciando o desenvolvimento de quadros patológicos como depressão, hipocondria, e, em alguns casos, até suicídio. O envelhecimento é dividido em psicológico e biológico. Na classificação biológica, ele é implacável, ativo e irreversível e ocasiona vulnerabilidade no organismo com as agressões internas e externas, decorrentes das alterações genéticas e da alteração celular molecular. Já o psíquico não é por si só progressivo, ele depende da passagem do tempo e do esforço pessoal contínuo na busca pelo autoconhecimento e sentido da vida.